Por mais que eu cresci num lar que era muito estruturado, a minha mente sabia que eu tinha sido adotada. Eles sempre foram muito abertos com isso. Então, eles sempre reafirmando que eu era em Cristo, acho que foi essencial, assim, pra mim. Tanto que a minha conversão, mesmo tendo crescido num lar cristão, veio depois de 15 anos, quase, da conversão deles. Eu tava na faculdade, fazendo faculdade em Bauru, interior de São Paulo. E aí eu fazia os trotes da universidade. Então era assim, um nível, meu Deus do céu, eu fazia os trotes. Então era bebedeira, droga. E aí eu fui convidada para uma festa. Rani, vem, vamos para uma festa. Cheguei lá, era uma festa evangelística numa igreja. A igreja era numa balada, que não era uma balada há muitos anos. E eu cheguei lá e eu falei, cara... Tipo, só o prédio antes tinha funcionado numa balada. Isso. Então, quando eu olhei de fora, eu falei, é uma balada. Quando eu entrei, eles dançavam tudo, mas era todo mundo muito comportado. E na hora que eu cheguei, eu falei, a presença da minha infância tá aqui. Por quê? Quando eu era muito pequenininha, eu lembro que a minha mãe, ela falava assim, ora pela minha amiga, que ela tá com dor de cabeça. E eu lembro que ela era curada, eu era muito pequena, deveria ter uns 5 anos. Então, eu acho que quando eu entrei naquele lugar e eu tive um encontro real com a presença de Deus, nem os meus pais acreditavam que eu realmente estava aceitando Jesus, porque eu comecei a ir sozinha. Esse amigo que tinha me convidado, ele nem era dessa igreja. Então, eu comecei a ir. E eu comecei a falar, Deus, eu preciso da sua presença. Então, eu fui da menina que organizava os trotes pra menina que abriu a primeira célula na minha faculdade. Hoje eu olho e falo, era loucura, porque eu abria a Bíblia, eu lia, eu nem sabia direito, mas eu falava, Deus, eu quero pregar. Então, eu e mais 3 amigas, a gente começou a pregar na nossa faculdade. Começou com 3, começou com 5, até que um culto à noite deu 120 pessoas. Isso pra uma faculdade ainda, assim, foi bizarro. Então, os princípios que eu tive desde criança em lealdade me ensinou que quando eu conheci algo real, Deus, eu não quero me desviar mais disso. Então, até nesse lugar, assim, eles são leais com as pessoas, com a família, com a cultura, mas também quando eu conheci algo real que me dava um propósito, eu sei que isso também me fez permanecer naquilo, sabe?